Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos no colo do Pai, momento em que nós vamos ali estudar a Bíblia, nós vamos compreender a Bíblia e nós vamos tomar essas verdades e colocar essas verdades em prática na oração. Amém? A gente está lendo, nesse tempo, o livro de Salmos e hoje o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 9. Amém? É o Salmos de Davi e Deus ele tem 3 chaves para nós essa manhã. E a gente vai começar lendo o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, eu me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Primeira coisa que primeira chave, primeiro entendimento que nós vemos aqui nesses salmos, de Davi, nesse primeiro versículo, é que Davi, ele tem um coração adorador ao Senhor. Aleluia. Davi, a gente entende todo o livro de Salmos, e toda ali a declaração também, os escritos que foram feitos pela vida, os registros que foram feitos ali da vida de Davi. Davi era um homem que tinha um coração adorador. Era alguém que buscava Deus, era alguém que amava a sua presença e que mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos que ele enfrentava na sua vida, e ele enfrentou muitos, provações, rejeições, assim como nosso amado Jesus também enfrentou, e como eu e você enfrentamos provações e rejeições nesse mundo, amém? Mas Davi, ele continuava com esse mesmo coração, um coração adorador, um coração que ama a Deus, aleluia, pelo que ele é, não pelo que ele recebe, não ele tá adorando a Deus, não porque a situação tá bem, não porque não tem nenhum problema na minha vida, mas ele ama a Deus e ele adora a Deus em todas as circunstâncias. E é interessante porque Davi, ele diz aqui que ele está alegre, porque está na presença do Senhor. Ele diz assim, por causa de ti eu me alegrarei e celebrarei. Então a gente entende algo muito importante, que muito de nós estamos alegres quando tudo está bem. Muito de nós estamos alegres quando a situação está indo como nós planejamos, ou quando nós pedimos algo a Deus e nós recebemos isso de volta do Senhor. Mas aqui Davi nos ensina que a nossa alegria, como era a alegria dele, também como era a alegria de Jesus, está no Senhor, ou seja, porque estamos neste lugar de presença, porque estamos vivendo ali na presença do Senhor, neste lugar de proteção, neste lugar de suprimento na presença do Senhor, eu estou alegre. E aí ele diz, porque eu estou alegre, eu canto louvores a ti. Aleluia. Então, quando é que eu vou, mostrar o louvor a Deus? Quando é que eu vou mostrar que eu adoro a Deus? Não é somente quando eu estou cantando louvores, não é somente quando eu estou na igreja, naquele momento ali de louvor, não é somente quando eu estou aqui na minha casa que eu escuto louvores de adoração a Deus, mas também com a minha vida, com as minhas atitudes, não é que mesmo no momento em que eu não estou bem, mesmo no momento em que a situação está totalmente instável, aleluia, o meu coração está dentro de mim, está estável e eu canto louvores a Deus. Por quê? Porque a minha alegria não está na situação, a minha alegria não está no exterior, mas a minha alegria está interna, está dentro, está ali na presença de Deus que habita em mim. Amém? Então Davi, ele era alegre em todo o tempo e ele louvava a Deus, não somente cantando, mas também com a sua obediência. Davi era um homem obediente e eu e você, nós demonstramos adoração a Deus quando nós somos obedientes, quando nós fazemos a vontade do Senhor, mesmo não entendendo nada, mesmo não percebendo nada, mesmo não vendo nada no mundo físico que mostre que nós estamos fazendo a coisa certa, mas pela nossa a obediência, não é? Ali é uma forma de adorar a Deus, é dizer, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu te amo, eu estou feliz porque estou na tua presença, como diz Davi, por isso eu canto cânticos louvores, mas também eu estou tão feliz na tua presença e eu sei que por mais que eu vá passar pelo vale da sombra da morte, por mais que eu vá enfrentar obstáculos no meu caminho, aleluia, isso aparece muitas vezes na nossa vida para roubar a nossa alegria, mas queridos, as situações externas não podem
roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria, ela está plantada aqui no Senhor. A minha vida e a sua vida, né, tem que ser realmente fundada, baseada na presença do Senhor. Quando nós temos essa convicção, aleluia, de que nós fomos chamados por Deus, nós somos os seus filhos amados, nós temos ali essa certeza de paternidade, nós somos filhos de Deus, nada pode nos roubar. E mesmo a situação externa, né, que aconteça nas nossas vidas, problemas, dificuldades e qualquer outra coisa, opressão, perseguição, qualquer outra coisa que a gente vai enfrentar, não vai roubar a adoração que nós temos no nosso coração. E isso não serve também, né, não vai nos calar. Essa situação externa não vai nos calar, porque o coração que é adorador não adora por causa daquilo que está fora, né, mas adora aquilo que está dentro, o Espírito dele do Senhor que está dentro de você. E você alegre e reconhece, né, tudo aquilo que Deus fez por você, que Ele está fazendo, mas também aquilo que Ele vai fazer. Amém? A segunda chave que Davi nos ensina aqui está no versículo 9 e 10, que ele diz assim: o Senhor é um abrigo para os oprimidos, amém? Refúgio em tempos de aflição, glória a Deus. Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem o busca. E eu imagino assim, essa atitude de Davi, quando acontece uma situação na vida dele, é como se na minha e na sua, de repente você saiu de casa, talvez você não olhou a meteorologia e não viu que ia ter oragens, que ia ter algumas chuvas no meio durante o dia, e você sai, você não pega um guarda-chuva e de repente você tá andando no meio da rua, você cai ali aquela chuva, você tem que procurar um lugar para se abrigar, porque você não sabia, você não se preparou, mas você corre para encontrar um lugar para se abrigar. É exatamente aqui que Davi, ele tá falando sobre o Senhor, né? Existem problemas acontecendo, existem dificuldades acontecendo na minha vida e na sua, mas o Senhor é esse lugar, é esse refúgio, é esse esconderijo secreto, é esse lugar onde eu e você podemos nos abrigar, podemos ficar até a chuva passar, até a provação passar. E ele diz assim: o Senhor é refúgio em tempos de aflição. Talvez você não viva isso na sua vida. Talvez você ainda não encontrou Deus, esse refúgio tão precioso. Talvez você não conseguiu ainda encontrar um lugar ali onde você possa descansar a sua alma, onde você possa descansar a sua mente. Não é? Porque quando a gente fala de descanso, muitas das vezes a gente pensa muito no corpo, né? O corpo precisa descansar, mas muitos de nós estamos com a nossa mente cansada de tantos pensamentos acelerados. Muitos de nós estamos com a nossa alma doente, muitos de nós estamos com o nosso coração ali acelerado, né? A depressão, a ansiedade, né? A crise de pânico que tem se alastrado ali no mundo de hoje, e a gente não encontra um refúgio, né? Para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma, para acalmar a nossa mente. Davi está dizendo aqui uma resposta, uma chave que você pode encontrar nessa tempestade que você está vivendo. A tempestade ali na sua mente, a tempestade ali no seu coração, a tempestade ali na sua alma, nas suas emoções que estão ali gritando. Esse lugar que vai acalmar você, esse lugar que vai trazer paz para você, esse lugar onde você vai encontrar um refúgio, um esconderijo secreto, é no Senhor. Esse lugar que você precisa encontrar é o Senhor. Amém? Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário. O Santo de Deus, o Filho de Deus, o Filho sem defeito, sem pecado, se entregou naquela cruz, morreu naquela morte mais feia, mais dolorosa que existe, mais vergonhosa que existe. Ele se entregou o seu sangue como oferta pelos teus pecados e pelos meus pecados. Então você tem que tomar isso como verdade para a sua vida. Você tem que crer nessa verdade que os seus pecados foram perdoados quando Jesus entregou a sua vida santa e pura por você. E tomar posse dessa verdade que eu tenho agora acesso a um Pai, o véu foi rasgado e agora eu posso entrar no lugar santo, na presença de Deus, e posso me encontrar neste lugar, um refúgio secreto para a minha vida. Um refúgio onde eu posso me esconder, onde eu posso me guardar. As minhas emoções estão guardadas, a minha mente, os meus pensamentos estão guardados. O meu coração está guardado. Amém? E eu posso repousar neste lugar. Amém?
E ele completa, ele diz assim: quem conhece o teu nome, confia em ti. É exatamente o que a gente acabou de falar. Por quê? Porque eu não posso, quando você conhece alguém, você não vai dar confiança a essa pessoa logo de cara, não é verdade? Você precisa de um tempo, você precisa conhecer, você precisa conversar, você precisa ver as atitudes daquela pessoa e pouco a pouco você vai tomando ali coragem, vai abrindo um pouco mais seu coração, né? Falando mais um pouco da sua vida, conhecendo um pouco mais da vida daquela pessoa. Quando eu e você chegamos a Cristo, né, foi o Espírito Santo que nos convenceu, primeiramente, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Mas aí existe agora uma atitude da nossa parte de buscar conhecer a Deus, lendo a palavra, porque ali a palavra do Senhor é onde está a palavra dele, né? A voz dele falando para nós. É a carta que ele deixou para mim e para você, para que nós possamos conhecê-lo, saber quem ele é, né? Como ele vive, como ele gosta, o que ele gosta, os mandamentos do Senhor. Então, quando eu começo a entender, a ler a Bíblia, quando eu começo a conhecer mais o Senhor, lendo a Bíblia, eu vou criando confiança. Cadeias vão sendo quebradas, cadeias de segurança, cadeias de medo, cadeias até que no passado me impediu de abrir totalmente o meu coração para o Senhor. E pouco a pouco eu vou avançando, dando pequenos passos de fé, porque eu vou lendo a Bíblia e cadeias vão sendo destruídas e demônios até, né, potestades que estavam até então, né, vivendo sobre a nossa vida, né, escamas que estavam ali, né, nos nossos olhos vão sendo pouco a pouco sendo destruída, pouco a pouco sendo tirada e nós começamos a ver Deus de uma outra forma. Aleluia. E quando nós vemos Deus de uma outra forma, nós começamos então, né, a confiar cada vez mais no Senhor. E o que ele diz? Quem conhece o teu nome, confia em ti, porque cada vez mais eu passo a conhecer o Senhor, aleluia, e mais eu conheço, mais eu confio em ti. É por isso que eu sempre falo, né, se nós queremos conhecer o Senhor, se nós temos esse desejo, é a leitura da palavra de Deus, né? É a leitura da Bíblia, é a oração, é aquele momento em que eu chego diante dele, em que eu abro o meu coração, mas também eu espero Deus falar comigo. É um pensamento que sobe no seu íntimo, é uma palavra que vem, que te conforta, que você sabe que não veio de você, que você sabe que não veio da sua mente. É nesse momento em que eu estou em oração que todo o turbilhão que estava aqui na minha mente, ele se acalma, porque quando o Senhor chega, querido, quando a voz do Senhor brada, todo o barulho que estava ali na nossa mente, todos esses pensamentos perturbadores, todos esses pensamentos tóxicos, todos esses pensamentos negativos, eles param na hora, aleluia, né? Tem salmos ali maravilhosos que falam, a gente vai ver mais pra frente, mas já adiantando, tem salmos que diz, eu acho que é o 29, não lembro bem, mas ele diz assim que a voz do Senhor, ela é poderosa. Então quando Deus brada, qualquer pensamento negativo, ele vai bradar e vai quebrar e vai parar, aleluia. Então, se você quer saúde para sua mente, se você quer saúde para sua alma, leia a Bíblia, nem que seja um capítulo todos os dias, mas leia, comece talvez pelo Novo Testamento. Eu gosto de começar pelos Salmos, né? Porque foi algo que me ajudou muito. Mas se você quiser começar pelo Novo Testamento, lendo ali Lucas, Mateus, João, Marcos, porque fala ali da vida de Jesus, você entrando ali nesse contexto ali do conhecimento de Jesus, você vai ver que essas escamas que estavam nos seus olhos, elas vão cair por terra e você vai começar a ver Deus de uma forma diferente, porque você viu Deus diferente, você vai passar a confiar mais nele. Amém? Eu creio em nome de Jesus e já declaro. Amém? E ele diz, pois tu, Senhor, não abandona quem o busca. Aleluia. E é muito lindo porque a gente já entende, até o próprio Jesus falou isso, né? Eu nunca vos abandonarei. O próprio Deus, em inúmeras passagens para muitos homens, né? Na Bíblia ele já falou isso. E essa palavra que temos para mim e para você hoje. Davi, ele diz, pois tu, Senhor, não abandona aquele que busca. Então, se você está buscando a Deus, talvez seja difícil, talvez esteja sendo complicado, tem dia que você ora, tem dia que você não consegue, tem dia que você lê a Bíblia, outro dia você não consegue. Pouco importa, Deus está vendo o teu esforço, o que você não pode é desistir, porque todo esforço que você tem feito, todo pequeno passo que você tem dado, mesmo querendo correr,
Deus está vendo os pequenos passos que você dá. Amém? Então ele diz aqui que ele não abandona. Ele diz aqui que ele não abandona aquele que o busca. Se você está buscando a Deus, pode ter certeza que ele está ouvindo o seu clamor. E uma hora a sua libertação chega. E uma hora a sua cura vai chegar. Só não desiste. Amém? E para terminar, a gente vai ler aqui o versículo 17 e o 18, que diz assim: os perversos descerão a sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre, e a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. É interessante porque esses dois versículos, ele diz assim, os dois extremos, né? Aqueles que esqueceram de Deus, aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que não querem, né, saber do Senhor, ele diz assim, o destino deles é que Deus... As nações que se esqueceram de Deus, eles descerão à sepultura, ou seja, é a morte, né? Podemos pensar na morte física? Podemos, mas aqui eu creio que Davi está falando da morte espiritual. Aleluia. Tem pessoas que estão vivas, tem pessoas que estão andando por aí, mas estão mortas espiritualmente, estão longe do Senhor, estão longe de cumprir os desejos do Senhor, o propósito do Senhor para as suas vidas, amém? Estão ali secos, sedentos, morrendo, mortos espiritualmente, com a alma dolorida, com a alma machucada, com a alma gritando, pedindo socorro, com crise de depressão, de crise de pânico e tantos outros, né, males desse mundo. Mas a Bíblia diz, no outro, né, oposto, ele diz assim, os necessitados, porém, não será esquecido para sempre. A esperança do pobre nunca mais será frustrada. Amém? Então, do oposto, a gente vê os ricos que não estão nem aí para Deus, que não querem saber de Deus, estão procurando ali satisfazer os desejos da sua carne, se acham, né, muito poderosos porque têm muito dinheiro, né? E por isso se esqueceram de Deus e não precisam de Deus. Aleluia. E do outro lado, a gente está vendo ali o pobre, o necessitado, e podemos também colocar aqui o justo, aquele que busca a Deus, aquele que reconhece que precisa de Deus, aquele que entende que não pode viver em outro lugar senão na presença do Senhor. Ele diz assim que aquele ali, a esperança dos pobres nunca será frustrada. Por quê? Porque ele colocou a sua esperança no Senhor. Amém? E eu creio, né, que você está nesse segundo ponto aqui, nesse segundo grupo aqui, aquele que busca o Senhor. Talvez uma vez você já esteve do outro lado como eu estive, né, rejeitando o Senhor, não querendo saber do Senhor, com arrogância, com orgulho, mas hoje estamos de um outro lado, hoje fazemos parte aqui dos filhos de Deus e recebemos dele a esperança, né, que faz-nos continuar avançando, mesmo em tempo de crise e mesmo em tempo de tempestade. Sabemos que o Senhor não nos abandona e sabemos que assim como Jesus passou por provações, problemas, dificuldades, Davi também e tantos outros, mas Deus estava com eles ali o tempo todo. Aleluia. E da mesma forma, Deus está comigo e Deus está com você. Que a sua esperança seja renovada em nome de Jesus, porque ela foi depositada no lugar certo, no Senhor, e eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, curva a sua cabeça se você puder, e vamos colocar esse momento agora de oração a Deus, colocar os nossos pedidos de oração a Deus, agradecer a Deus por toda a sua bondade, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, nós entramos, Deus, nesse momento na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu amor. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse lugar, Senhor, hoje, Pai, como filhos de Deus, Pai. Por esse lugar, Senhor, ao qual nós temos, Pai, de poder estar, Senhor, na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Esse nome ao qual Tu nos deste, Pai, que nós hoje somos filhos de Deus, Senhor. Quantas pessoas, Pai, hoje, Pai, não existe um nome na Escritura, Pai. Não existe o nome, Pai, na sua identidade, Senhor, na sua certidão de nascimento, Pai, porque o pai abandonou, Senhor, ou porque a mãe o abandonou no hospital, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que nós temos um nome, Senhor, que está acima de todo nome, Senhor. Nós somos hoje filhos, declarados filhos de Deus, Senhor, e é sobre essa paternidade, Senhor, é sobre essa filiação que nós queremos, Pai, fundar a nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Deus, que Tu é aquele Pai que nos acolhe, Senhor, mesmo que um pai, uma mãe,
mãe nos rejeitou, ou alguma pessoa, um marido, um irmão, um colega, pouco importa, Senhor. Se alguém nos rejeita, Senhor, nós sabemos que encontramos refúgio nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, louvar-te a Ti, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar não somente com palavras bonitas, não queremos te adorar somente com cânticos e louvores, Senhor, e adorações, Pai, mas queremos também te adorar, Senhor, com a nossa vida, Pai, e te dizer, Senhor, que a nossa alegria, Senhor, não está na circunstância, Senhor. A nossa alegria está porque estamos no lugar certo na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ali, como disse Davi, Senhor, que ele ia anunciar maravilhas a Ti, Senhor. Ali, quando ele disse que por causa de Ti, eu me alegrarei e eu celebrarei, não porque tudo está bem, não porque a situação está resolvida, mas queremos ter essa fé de Davi, de abrir a nossa boca e agradecer, Senhor, e te louvar, Senhor, e declarar, Senhor, que a nossa alegria, ela vem de Ti. A nossa alegria vem porque estamos no lugar certo. A nossa alegria vem porque somos filhos de Deus. Pouco importa a situação que enfrentamos, aleluia. Estamos alegres de estar nesse lugar. Pai, nós queremos também, Deus, em nome de Jesus, Pai, orar aqui, Senhor, em concordância ali com o que Davi falou, Senhor, né? Que Davi tinha essa certeza no espírito dele, Pai, essa convicção, Pai, de que o Senhor era um abrigo seguro, Senhor. O Senhor era um lugar onde ele podia correr, Senhor, no tempo da aflição, Pai. Senhor, eu não sei qual é a tempestade que teu filho ou a tua filha está enfrentando. Eu não sei qual é a chuva que tem caído, Pai, sem ele esperar e sem ela esperar, Senhor. Mas eu sei, Pai, que tu és o lugar onde ele pode se abrigar. Senhor, eu sei que tu és o lugar onde ela pode se abrigar. Em nome de Jesus, Pai, se essa pessoa, se esse homem, se essa mulher, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que ele não encontrou ainda em Ti esse lugar de abrigo, que o Teu Espírito Santo venha lhe convencer, Senhor, lhe convencer que lá no Teu lugar, na Tua presença, Senhor, ele pode encontrar refúgio, ele pode encontrar amor, ele pode encontrar paz, ele pode encontrar sossego para a alma dele, Deus, em nome de Jesus. Podemos encontrar também, Senhor, na Tua presença a saúde, Senhor, a cura, Senhor, para nossa alma ferida, Senhor. Quantas pessoas estão feridas nesse mundo, Senhor? Quantas pessoas são feridas por causa de palavras declaradas, Senhor? Por causa de palavras recebidas por outros quando estava no momento de raiva, Deus, em nome de Jesus. Senhor, é só o Senhor que pode curar as suas feridas, Pai, em nome de Jesus. Leva-os, Espírito Santo, a essa cura profunda, a essa cura da alma, a essa cura dos pensamentos, Senhor. Que a mente de cada um dessas pessoas, Pai, possa ser encontrada, Senhor, nesse abrigo secreto, Senhor. A Tua palavra, quando fala, Senhor, tudo obedece ao poder da Tua fala, Senhor. A Tua palavra diz que quando Tu criou os céus, todos os seres, Tu abriu a Tua boca e foi criado, Senhor. Abre a Tua boca agora e cria novos pensamentos. Abre a Tua boca agora e destrói todo pensamento negativo que tem se levantado contra o Teu povo, Senhor. Abre a Tua boca, Senhor, e destrói, Senhor, todo pensamento mentiroso, Senhor, de orfandade, Senhor, de depressão, todo pensamento de tristeza, Senhor, de angústia, de ansiedade, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, abre a Tua boca e destrói, Senhor, esses pensamentos, Pai, ali que tem destruído o Teu povo, Senhor, essa tristeza profunda na alma, Senhor. É o Senhor que destrói, é o Senhor que quebra a cadeia, é o Senhor que destrói toda a seta do inimigo contra a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, leva, Senhor, este homem, esta mulher, Senhor, a confiar mais em Ti, a ler mais a palavra, a conhecer mais a Ti, Deus, em nome de Jesus, porque é só conhecendo a Ti que a nossa confiança vai ser aumentada. Pai, aquele que foi traído, Senhor, que não consegue confiar mais, Pai. Aquela que foi traída, Senhor, por um pai ou por uma mãe abandonada, que não consegue se confiar a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem falar aos seus corações. Espírito Santo, vem confirmar aos seus corações que eles não estão sozinhos, mas que o Senhor está com eles, Pai, em nome de Jesus. E que esse lugar de abrigo está disponível para eles, para que eles possam abrigar o pensamento, a mente deles em paz e a alma em paz, Deus, em nome de Jesus. Pai, tantas pessoas, Senhor, que estão cansados, Senhor, tantas pessoas que estão sofridos, Senhor, doloridos, Senhor, tantas pessoas tantas pessoas que têm sofrido, Pai, em nome de Jesus, ataque na mente, Senhor, que o Senhor venha curá-los em nome de Jesus. Que o Senhor venha curá-los de toda ansiedade, que o Senhor venha curar de toda depressão, Pai, em nome de Jesus, de toda solidão profunda, Pai.
Oh, Espírito Santo, leva-os a esse lugar de face a face. Leva-os a esse lugar de comunhão, leva a esse lugar de silêncio. Oh, lamassuri de candarabachai, oh, lamassai. Queridos, aquilo que está ali perturbando, muito barulho ali na sua mente, é a voz do Senhor que vai silenciar em nome de Jesus a tua mente. Todas essas vozes que têm dominado você, todas essas vozes que têm perturbado você, que têm te roubado a tua paz, que têm te roubado a tua alegria, que têm te roubado a tua identidade. A voz do Senhor destrói hoje em nome de Jesus. Toda voz acusatória, toda voz mentirosa do diabo que tem te acusando, que tem te acusado, que tem destruído a tua paz, que tem destruído a tua alegria, que tem destruído a tua comunhão com o Senhor, que essas vozes sejam destruídas agora em nome de Jesus e que você encontre paz, porque você está abrigada em Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela paz sobrenatural, que excede todo entendimento, que venha sobre a mente e o coração do teu filho e da tua filha. Senhor, eu clamo pelo teu Espírito Santo que venha ser o guardião, Senhor, dessa paz. Venha ajudar esse homem, venha ajudar essa mulher a guardar essa paz, a ler essa palavra, para meditar essa palavra, para cada vez mais, Senhor, estar vigilante e apostos para não ser mais roubado e destruído, como o diabo tem feito, Senhor, humilhado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu declaro a cura divina, eu declaro a cura dos pensamentos, eu declaro a cura da mente, eu declaro assim como tu me curou a minha mente, assim como tu curou as minhas emoções, assim eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que esse homem, essa mulher seja curada, que essa ansiedade que tem se levantado para destruir essa casa, esse homem, essa mulher, essa criança, seja destruída agora em nome de Jesus, porque é como uma herança, você recebeu da sua mãe, aí passou para você. Você está passando para sua esposa, passando para o seu filho, e aí vai. Mas em nome de Jesus, que essa cadeia seja quebrada, essa cadeia de ansiedade. Você não precisa mais viver sobre o jugo da ansiedade. Mulher, homem, você não precisa. Seja liberto agora em nome de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus te liberta. Jesus deu a vida dele naquela cruz do Calvário, para que você e eu sejamos libertos. Receba a sua libertação da ansiedade em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos também, Pai, porque a tua palavra diz, Pai, que o ímpio, Senhor, aquele que te exclui, aquele que te rejeita, Senhor, vive na morte, Senhor, vive na destruição, Deus, em nome de Jesus, que eles perecerão, Pai, tua palavra diz, Senhor, na sepultura, Pai. Senhor, nós colocamos também aqui tanto, e Davi fala também, mas aqueles que são justos, aqueles que são pobres, aqueles que são dependentes do Senhor, ele diz aqui, eles estarão sempre com esperança, as esperanças dele nunca serão frustradas, porque depositaram a sua esperança no Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, que o Senhor ajude-nos, Espírito Santo, a permanecer nesse lugar, que o Senhor ajude, Espírito Santo, a ficar nesse lugar, Senhor, de esperança, nesse lugar da presença, Senhor, nesse lugar onde nós sabemos que Jesus nunca nos abandonará. O seu Espírito está constantemente, está dentro de nós, habitando dentro de nós, nos trazendo essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Pouco importa o que vamos enfrentar, pouco importa o que virá do futuro, querido. Ei, Deus já está no futuro, aleluia. Que é uma chave para destruir essa ansiedade, o que vai acontecer amanhã. Deus, ele já está no futuro. Coloca os teus olhos para o presente e vê que Deus está aqui no presente com você, aleluia. E seja livre, seja liberto dessa ansiedade em nome de Jesus. Abra sua boca e louve, abra sua boca e glorifique. E corra para este lugar de presença e permaneça nesse lugar de presença, porque também tem assim, né? Muitas das vezes a gente corre para Deus quando a chuva chega, mas quando a chuva passa, a gente sai de novo pro meio do mundo, volta para o mundo, volta para a Babilônia, volta para o Egito. Aí quando chega a chuva, corre de novo para o Senhor. Tem gente que é assim, queridos, chega, tem que dar um basta. Você tem que decidir crer em Deus, você tem que decidir ficar em Deus, você tem que permanecer, fincar os seus pés neste lugar, porque o perigo está fora, o perigo está rondando e a sua vida está em risco. Deus te chama esta manhã, aleluia, a voltar para a presença. Mas não somente quando tu tá mal, permaneça na presença todo o tempo. Para de ir e voltar, vai e volta, permaneça nesse lugar.
E crie raízes em Deus, aleluia, para que você possa fundar a sua vida diferente. Uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de graça, de paz, porque Deus, ele te limpa, tu volta para Deus, ele te limpa, tu volta para Deus, ele te purifica, aí depois tu volta de novo pro mundão e te suja. Isso não é vida para você. Deus não te chamou para esse vai e vem, para ficar um pé no mundo, um pé na casa do Senhor. Deus te chamou e te libertou para você ficar permanente na casa do Senhor. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas Deus está dizendo, volta para casa. Do mundo você não pertence, eu já tirei você do mundo e volta para o teu lugar, porque o teu lugar é na minha presença. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que você possa ler novamente esse Salmo 9, como eu digo sempre, lê em várias versões, para que o teu espírito possa cada vez mais, né, aprender e se aprofundar nessa verdade. Também te peço, se você precisar, ouça mais uma vez essa oração. Eu sempre faço isso, quando uma oração fala comigo, uma palavra fala comigo, eu volto novamente, né, para me impregnar realmente daquela verdade, amém? E creia nessas verdades, nessas libertações, nessas palavras que foram declaradas. É para você, tome posse pela fé e não deixe mais o diabo roubar você, amém? Eu te peço que você curta esse vídeo, envie esse vídeo para outras pessoas, porque certamente outras pessoas estão precisando ouvir essa verdade, amém? Eu te digo até logo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.